eu tenho uma fala que é, de um lado, otimista e de um lado, bem reflexivo. E Uberlândia tem 120 anos, tem 600 mil habitantes. Não sei mensurar exatamente quantas escolas de dança, mas acredito que certamente mais de 30, certamente. Cerca de 6 grupos de dança independentes, talvez mais. E vejo que hoje talvez um artista independente mora aqui em Uberlândia. Então a gente começa a perceber que, para além de promover uma linguagem, Uberlândia hoje tem um compromisso muito sério com a formação de artistas. Então isso é uma questão. Bom, eu comecei a estudar dança aqui em Uberlândia. Eu tinha um histórico de dança de rua, comecei dançando no Festival de Dança do Triângulo, comecei a ter acesso a outro tipo de informação de dança, além da que eu tinha com a minha dança de rua, e por conta disso eu me aproximei da dança contemporânea, e hoje o trabalho que eu faço, além de ter o histórico de dança de rua ainda, mas o que eu faço é dança contemporânea. O tipo de trabalho que eu produzo é esse. Uberlândia lançou praticamente a dança de rua no país. Aí meu filho Alisson, que na época tinha 12 anos, hoje ele tem 19, ele mais 6 coleguinhas chegaram até a mim e pediram para montar um grupo de dança de rua. E pensei também que isso ia acabar logo. Pensei, isso é coisa de criança no instante em câmera. E de 7 passou para 10, e passou para 15, passou para 22. E todo mundo queria entrar no grupo de dança Manos do Hip Hop, que eles colocaram esse nome no grupo. Uberlândia tem público para todo tipo de evento, para todas as vertentes dentro das artes, e de uma forma extremamente surpreendente. Agora, eu afirmo que Uberlândia tem um caráter muito contemporâneo. Uberlândia é uma cidade arrojada também no campo das artes. Bom, eu vim aqui em Uberlândia há muito tempo atrás, num festival de dança, que era um festival de dança competitiva, que é um lugar que eu não comungo muito, competir em arte, né? Mas até eu compreendo, dentro das normas da dança clássica e da música erudita, concursos, né? De quem toca melhor e de quem erra menos, né, com esse olhar. Esse festival começou com um caráter competitivo e depois, por uma reflexão da própria categoria, ele deixou de ser competitivo. Isso é um desafio, é o que eu falo, que Uberlândia é uma cidade extremamente surpreendente, porque enquanto muitos festivais permanecem com caráter de competição, Uberlândia abriu mão de ser o maior festival do país para não ser um festival competitivo. E voltando agora, eu vejo um festival mais vivo, um festival que se propõe a sempre estar reconfigurando, readaptando com as demandas do mercado, né? E o mercado somos todos nós que fazemos. E uma coisa interessante é que se eu abordasse o assunto que eu abordei nessa oficina há um tempo atrás, eu não teria ressoamento, não teria audiência, né? E Uberlândia é particularmente significativa por fazer um diálogo com diferentes gêneros, diferentes modalidades de dança, né? A gente vê aqui o afro e as danças de rua absolutamente fortes, né? Consolidadas e fazendo muita gente querer se aproximar da dança, né? Por esse viés. Uberlândia tem essa história com a dança para contar e é um celeiro, é um grande celeiro de dança, exportador de dança para o mundo. Igual esse lugar aí de discutir, né, a economia da dança, de como você sobrevive. E Uberlândia é uma cidade que já é uma cidade atípica.
porque tem um festival há 23 anos. Vamos combinar, né? E o festival, nesse contexto, ele promove mais misturas. Ele mistura essas informações e traz outras novidades para a cidade, né? Esse é um dado absolutamente precioso que se configura aqui, que é diferente de outros espaços, de outros lugares e de outras opções estéticas que existem na dança brasileira. Mas precisa se pensar ainda em condições mais efetivas para que a dança da cidade consiga alcançar mais voos, consiga atingir outros lugares, consiga, enfim, mostrar realmente ao que veio, né? Eu acho que muito já foi feito, mas muito ainda precisa ser feito, né? Eu acho que Uberlândia, além das ações feitas pela própria prefeitura, existem ações feitas pela universidade e ações feitas pelos grupos independentes que também atuam de forma muito efetiva na cidade. Então isso é algo que tem que se considerar e isso é o que é um diferencial da cidade de Uberlândia, mas ainda é preciso mais investimento, é preciso mais envolvimento das pessoas, é preciso mais vontade política, enfim. A dança, pelo seu dinamismo e transformação, ela precisa sempre estar se atualizando. Então, assim, eu vejo com uma perspectiva otimista a questão da evolução e da produção em dança. Ela vai indo num progresso junto com atividades que são promovidas pelos próprios grupos, pelos próprios gestores, pelas próprias pessoas que estão produzindo mesmo dança em Uberlândia. Então ela vai indo numa evolução que eu não posso considerar que seja uma evolução incrível. Eu acho que é uma evolução de acordo com a capacidade que cada um tem de ir articulando essas coisas. Agora, para que a cidade receba também, ela tem que estar preparada. Isso não é brincadeira. Em todos os aspectos, como o meu aspecto é o aspecto da cultura, também é um grande desafio. Você receber e você fomentar essa cultura que vem com essas pessoas. Uberlândia me recebe bem há muitos anos. Há muitos anos. E eu quero ver o que está dentro de Uberlândia, né? Porque eu bebo disso para dançar. A decisão de vir para Uberlândia, ela está muito ligada à relação que eu criei com a cidade ao longo dos últimos anos, principalmente os últimos anos. E ao vir, eu tenho sido convidado a discutir questões como o conceito da dança, não é? Dentro da diversidade que o festival apresenta, as questões estéticas, questões políticas, uma vez que nesses últimos 5 anos eu também milito como representante da sociedade civil junto ao poder público, no sentido de ser uma ponte de diálogo entre o poder público e a sociedade civil nas discussões de reorganização da fruição da cultura no país, né? E todas essas questões, elas são teóricas se não houver uma prática. Assim, tentando fazer uma avaliação uma comparação entre Uberlândia e o que eu vejo fora, eu acho o seguinte, que a dança como um todo, não só em Uberlândia, a gente passa por um momento de profissionalização. E quando eu digo esse momento de profissionalização, acho que tem que levantar questões referentes à sociedade civil, ou seja, como o artista se relaciona com a iniciativa privada, ao mesmo tempo como que ele se relaciona com o poder público, ao mesmo tempo como que ele se relaciona entre os seus pares. Então, acho que todas essas instâncias a gente ainda está no momento de amadurecimento. Isso ainda não aconteceu, apesar de estar acontecendo. Eu acho que cada um no seu tempo, mas está acontecendo. Eu acho que se mais pessoas conseguem ler melhor, entender melhor sobre processo de criação em dança, sobre pedagogias da dança, tudo isso fica tão mais potente, porque é tão rico tudo isso em Uberlândia. Realmente tem uma riqueza enorme. Agora,
como fazer avançar. Porque não adianta a gente ficar num discurso que é rico, que é potente, no sentido que tem muita gente talentosa. Só isso não basta. E nos últimos anos eu tenho sido convidado pelas comissões que são formadas, as comissões que são híbridas, são comissões que têm a chamada do poder público, mas o envolvimento da classe, o envolvimento dos artistas na construção de um cenário próprio para a dança, né? E aí eu acho que falta isso quando a gente pensa na classe em si. Se reunir em torno de uma questão comum. Qual é essa questão comum? A dança não é a minha dança, não é a sua dança. É a dança na cidade. Porque como fica a dança na cidade, a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, a gente é capaz de refletir melhor também sobre políticas públicas. Porque não é política pública para mim, Fernanda, para ele. É política pública para a dança. E isso não pode ficar no discurso. Nós não tivemos, assim, até o ano passado, o ano de 2011, nós não tínhamos, assim, uma ajuda, né? Assim, nós sempre apresentamos, mas não tinha, assim, um respaldo. Uberlândia tem uma lei municipal que ela tem o segundo maior orçamento dos municípios do estado de Minas. Ela tem uma dinâmica interessante. E em alguma medida, eu acho que as pessoas conseguem se apoiar nela e criar seus trabalhos para, no segundo momento, conseguir desdobrar para fora de Uberlândia. No ano de 2011 e nesse ano de 2012, nós somos contemplados com a lei do incentivo da Prefeitura Municipal, que muito nos ajudou e está ajudando, porque a gente tem como trabalhar com os meninos mais tranquilos, participar das apresentações, né? E ter um respaldo financeiro, porque nada, infelizmente, sem dinheiro nada funciona, né? Então, não é uma quantia vultuosa, mas é uma quantia que está justamente nos ajudando a caminhar. As leis, na realidade, são um instrumento de fomento. Os artistas têm que ter a sua independência, têm que aproveitar de todas as três instâncias, a lei municipal, a lei estadual e a lei federal, mas como um período de aprendizagem, para que depois disso eles caminhem com pernas próprias. Eu acho que os artistas, eles ainda não conseguem utilizar o suficiente a lei. Isso para mim é uma coisa clara, assim. Porque eu acho que em alguma medida existe uma ideia quase que o sujeito fosse virar funcionário público. Quer dizer, o artista definitivamente ele não vai viver só de uma cidade. Então eu acho que tudo ainda é muito desorganizado. Eu acho que a gente tem que se organizar. A organizar em associações, a organizar para discutir, parar com picuinhas, né? Eu acho que a gente precisa se juntar. Mas eu acho que a falta de maturidade dos próprios artistas, ela aparece também na hora deles se relacionarem entre eles. Uma coisa que para mim é clara é que o Estado ele tem pouquíssimos dados sobre a cultura no país. E para você propor uma política pública, você tem que ter dados. Sem dados você não consegue propor nada. O que a gente quer é que as pessoas cheguem num grau tal que elas não precisem da lei, de nenhum tipo de lei, porque as leis têm o seu lado extremamente positivo, mas tem o outro lado também que é cruel. Não é só isso. E tem mais. As leis a gente tem que saber ler. Tem que botar advogado do nosso lado, porque as pessoas também da dança, não só da dança, elas se fecham ali e não conseguem conversar com outras pessoas e ficam sempre com argumentos frágeis. Então, assim, as leis, elas têm, eu acho, uma fragilidade muito grande nelas, porque elas têm sentidos múltiplos. Você pode entender milhões de coisas. Eu ainda fico tentando estimular os artistas que eu vejo, principalmente os que estão começando, a entender qual que é a dinâmica que existe nesse momento, sabe? Assim, que a gente tem que se apropriar dela e entender que a relação que a gente tem com o município, com o estado, com a federação, com o mundo é outra. Tipo, a geografia que existe outra é outra. Então, já que mudou essa geografia, a gente também tem que se relacionar de outra maneira com o mundo
e tem que ter outras atitudes com relação ao nosso próprio meio, entendeu? Então, eu não vejo muita barreira não. O que eu vejo de barreira, a gente tem que desmontar, mas também não vejo como um impedimento, eu sempre vejo também como possibilidade.